cerâmica, técnica milenar e testemunha da história cultural chinesa, volta à cena. E para revolucionar os princípios da condução da corrente elétrica. Estamos falando dos supercondutores. Avanço tecnológico que está sendo considerado pela comunidade científica como fantástico. Você já imaginou um trem que flutua, que gasta combustível completamente limpo e que faz a ligação entre Rio de Janeiro e São Paulo em apenas 1 hora? Não estamos falando de futuro. Os supercondutores estão bem mais próximos de nós que imaginamos. Professor, nós estamos aqui diante de uma imagem do século XIX, século XX, que representa uma locomotiva que foi a lenha, né, a carvão, a diesel, e que precisa de trilhos, precisa de rodas. Isso aqui no passado que não está tão distante assim, mas parece que o futuro já está nos atropelando. E isso tudo aqui passou a ser dispensável, é isso? Veja, Beatriz, pode-se pensar num transporte do futuro que não dependa mais de roda, baseado em levitação magnética. Evidentemente, nós não podemos desprezar essa tecnologia, inclusive porque existem opções de alta velocidade baseado ainda em rodas e trilhos, como é o TGV francês, o Shinkansen japonês ou o ICE alemão. No entanto, a manutenção dessas linhas é muito cara, a roda tem que estar extremamente bem balanceada, os trilhos muito bem alinhados, porque caso contrário é muito fácil ter um acidente. Já com a tecnologia de levitação, além de se poder baratear a manutenção, é possível se vislumbrar transportes em velocidades até mais elevadas, como 500 km por hora. Se bem que as aplicações desse transporte de levitação não ficam restritas às altas velocidades. Foi na década de 80 que descobriu-se que a cerâmica tinha mais a oferecer que os cientistas imaginavam. Além de poder ser usada para a construção de fios elétricos, se revelou uma eficiente isolante de linhas de alta tensão. E mais, no condutor de cerâmica, as correntes elétricas não se interrompem, o que o torna super eficiente, facilitando o transporte de eletricidade sem perda de energia. Mas a cerâmica ainda é mais fascinante. Tem poderes magnéticos capazes de fazer levitar. As formas de se conseguir levitação com mais facilidade são as formas magnéticas. E para isso existem 3 tecnologias que hoje em dia se mostram mais interessantes, né, que nós vamos ver aqui as demonstrações. Certo. Tem a tecnologia que é chamada eletromagnética. Dá para a gente ver como funciona? Nós ilustramos aqui, através desse protótipo, construído pelo professor Ney Bruno, do INE, como é o princípio da levitação eletromagnética. Na verdade, nós temos aqui um eletroímã, que é um ímã cuja intensidade pode ser variada em função de uma corrente elétrica, e uma esfera que se encontra levitando no espaço graças a um sistema de sensoriamento de posição, que aqui no caso é feito oticamente, e na medida que se percebe que essa esfera está tendendo a cair, aumenta-se a corrente do eletroímã, aumentando assim a força de atração, e se essa esfera se aproxima muito do eletroímã, através desses sensores ópticos, se percebe que é necessário diminuir a corrente, e aí ela cai um pouquinho, e com isso ela consegue se manter flutuando no espaço. Na Ásia, 2 ferrovias já usam esse sistema. Sim, isso daí já está colocado. Para transporte de passageiros? Para transporte de passageiros. Já está implantado na China a ligação entre o aeroporto internacional de Xangai e uma estação de metrô, e também no Japão, perto de Osaka, um sistema que é conhecido pela sigla HSST. E qual a velocidade que o trem, por exemplo... O HSST, que é esse protótipo, esse sistema japonês, trabalha em torno de 100 km por hora. Não é altíssima velocidade. Já o chinês atinge 450 km por hora. Teria condição de atingir velocidades maiores, mas é que o trecho é relativamente curto, só 30 km.
Então, praticamente é o tempo de acelerar, chegar aos 450 e começar a frear novamente. Mas a segurança aqui? Isso aqui é um transporte movido praticamente a ímãs, não é? Não, duas forças? Ele é baseado em todo um sistema de controle, de realimentação, que é uma sofisticação tecnológica, sem sombra de dúvida. No entanto, isso foi bem desenvolvido pelos alemães e também por esse grupo japonês do HSST, e se colocou de forma comercial recentemente. Isso é a partir o Maglev de Xangai foi inaugurado em 2000 e o HSST 2003, 2004. É relativamente recente. Até agora não se sabe de um acidente por falha do sistema de controle. Por isso não. Além disso, tem uma linha protótipo em escala real na Alemanha sustentando essa tecnologia. E os alemães estão agora tentando implantar a ligação entre o aeroporto de Munique e o centro da cidade, usando essa tecnologia que foi, em grande parte, desenvolvida pela companhia Transrapid alemã. Mas essa não é a única... Não, essa não é a única opção. Essa não é a única opção. Para transporte. Não, sem rodas. Sem rodas. Tem rodas. Uhum. Temos aqui também essa levitação eletrodinâmica. Eletrodinâmica. É uma outra opção de, através de forças magnéticas, se conseguir a levitação, ou seja, eliminar a necessidade da roda e do atrito entre roda e trilho para ter movimento em alta velocidade. Os japoneses, podemos ver, isso daqui é uma ilustração de um sistema que já tem funcionando na forma de protótipo em escala real no Japão. Na medida em que se aumenta a velocidade, aqui no caso a velocidade está ilustrada pela movimentação do trilho, não do veículo, é conseguida essa levitação. Ele já está levitando. Ele está levitando, certo? Na medida em que a velocidade diminui, né, que no caso aqui está ilustrada pela diminuição da velocidade da pista, o veículo pousa. Esse também já está sendo usado no Japão. Mas só não em escala comercial. Existe um protótipo, a ideia é eles ligarem Osaka a Tóquio, com uma linha de trem usando esse princípio de levitação eletrodinâmica. Mas no momento eles têm um trecho em torno de 40 quilômetros em escala real, onde as pessoas podem viajar, já atingiram até velocidades em torno de 550 quilômetros por hora. Um dos problemas dessa tecnologia é que perceba que no início você vai precisar de rodas, ele vai funcionar quase como um avião. Só a partir de uma determinada velocidade é que ele alça voo. Quase como um avião. Só a partir de uma determinada velocidade é que ele alça voo. Você perceba. Na medida que o meu disco aumenta a velocidade, ele alça voo. E a estabilidade do sistema é uma coisa um tanto crítica. Para se manter, aqui no caso, a gente está conseguindo a estabilidade lateral através de dois fiozinhos de nylon. E lá no protótipo japonês, eles têm uma série de bobinas colocadas numa parede lateral que garante também o guiamento do veículo. Mas é um processo bastante sofisticado. Só que tanto a levitação eletromagnética quanto a levitação eletrodinâmica já vem sendo perseguida desde 1970, por volta de 1970. E quando foi possível o desenvolvimento das cerâmicas supercondutoras de elevada temperatura crítica, 1986, 87, nessa ocasião os projetos eletrodinâmicos e eletromagnéticos já estavam bastante avançados. E eu acredito que em função disso, os grupos que estavam trabalhando nisso não quiseram voltar os olhos para essa outra opção, que é o que nós estamos tentando desenvolver aqui na UFRJ. Com outros países. Com outros países. Nós temos uma colaboração com Dresden, na Alemanha, e um bom contato também, se bem que não tão estreito, com a Universidade de Chengdu, na China.
então é o trem do futuro? Bom, é o que nós estamos apostando, porque a partir de 1986, 87, com o desenvolvimento das cerâmicas supercondutoras de elevada temperatura crítica, foi possível colocar o fenômeno conhecido como efeito Meissner na prática para a construção de veículos que levitam. E de uma forma vantajosa, porque é estável, o sistema é estável, não necessita de uma malha de controle, como aconteceu na levitação eletromagnética, e também eu não vou precisar de rodas até atingir uma velocidade para alçar voo. Professor, explica mais um pouquinho, qual é o papel da cerâmica nesse processo? No caso, a cerâmica, esse trilho é constituído por ímãs, e a cerâmica supercondutora, ela se comporta como um ímã em oposição àquele que está no trilho. Certo? Os termos que se usa é que o supercondutor se comporta como um diamagneto. E o diamagneto espelha o campo que se encontra ao redor dele. E daí mas com a vantagem que esse sistema, feito por supercondutores de elevada temperatura crítica, ele é estável, como está colocado aqui. Porque se você tentar botar um ímã em oposição de polaridade um contra o outro, ele não fica. Um vai bater no outro. Precisa de alguma coisa que os mantenha um faceando o outro. E aqui não há necessidade disso. Naturalmente, ele já fica dessa forma. E você vê que é completamente estável. Se você tentar puxá-lo para cima, ele não vai sair. Se você tentar empurrá-lo para baixo, ele não vai. Pode tentar. Tenta puxar para cima, ele não vai. Tenta empurrar para o lado ou para o outro. Ele vai ficar. Ele está ali grudadinho. Ele está muito preso. Está muito bem preso. Quer dizer, em termos de segurança, não tem perigo nenhum. E mais ainda, alguém que possa dizer, puxa, e se acabar o nitrogênio? Não é também instantaneamente que ele vai perder a propriedade de levitação. Ele lentamente vai diminuindo esse afastamento do trilho. Não é uma coisa instantânea. E o combustível limpo, que favorece muito o meio ambiente? Sim, a refrigeração, no caso desses de alta temperatura, é feita com nitrogênio líquido, e o nitrogênio é o elemento que mais está presente na atmosfera. Quer dizer, essa fumacinha que está saindo, ela não está poluindo em nada. Ela só está voltando para de onde ela foi tirada, que é o nitrogênio do ar, né? A função do nitrogênio líquido é fundamental para a levitação deste novo modelo de trem. Ao se transformar em vapor, em aproximadamente menos 200 graus Celsius, ele atinge a temperatura suficiente para tornar os supercondutores ativos. É exatamente nesta hora que as pequenas pastilhas revelam suas maiores propriedades magnéticas. O que significa a chegada desses supercondutores à ciência? Bom, as aplicações deles não estão restritas a esse problema do transporte, né? Podem ser usados para mancais rotativos, é uma outra aplicação que nós temos no laboratório. Okay. Mancais, substituindo os rolamentos que a gente tem usualmente, né? Pode ser usado. E os supercondutores também podem ser aplicados para a produção de cabos, condutores de energia elétrica com capacidade muito superior ao cobre, que é utilizado largamente nos dias de hoje. Nas hidrelétricas, por exemplo? Sim, Beatriz, os supercondutores têm uma vasta gama de aplicações que atualmente ainda estão a nível de pesquisa. Mas, por exemplo, pode-se pensar em fazer a transmissão de energia usando cabos supercondutores, temos transformadores supercondutores, geradores e motores supercondutores que vão ocupar menos peso e menos volume que os atuais. Para a indústria aeronáutica, a indústria naval, isso daí é extremamente interessante. No dia a dia, os supercondutores já são utilizados em larga escala, por exemplo, nos equipamentos de ressonância nuclear magnética. Eles estão bem mais perto da gente que a gente imagina. Mais perto que a gente imagina. Se para obter a exatidão e a alta definição dos resultados fornecidos pelo equipamento da ressonância magnética fossem usados os condutores normais de cobre, ainda estaríamos longe de exames tão sofisticados. Sendo de cobre, seriam tecnicamente inviáveis. Acabariam ocupando enormes espaços
nas pequenas salas de exames. Isso sem contar o altíssimo custo financeiro. Com toda essa nova tecnologia, toda a energia concentrada pelos supercondutores atravessa o nosso corpo de maneira inofensiva e revela o que há poucos anos seria impossível a medicina descobrir. E as mudanças tecnológicas ainda podem ser muito maiores. Os supercondutores e os eletroímãs reduziriam a 1/10 o tamanho de todo o maquinário usado hoje por uma hidrelétrica. Isso sem contar a altíssima elevação da potência energética produzida. Seriam aumentadas as facilidades de acesso ao carro elétrico. Os computadores não passariam de microaparelhos. Com os supercondutores, nossa tecnologia que usa eletricidade poderá mudar. E é assim mesmo que transcorre boa parte da evolução da história. A convivência do homem com o material de cada tempo. Do homem da pedra lascada ao homem da era do átomo. Esse trem funciona com supercondutores refrigerados no nitrogênio líquido, apoiados num campo magnético composto por ímãs permanentes. Não há contato físico entre o supercondutor e o trilho. O trem ele está levitando apoiado em cima de um campo magnético. Isso faz com que a energia necessária para que ele se mova seja muito reduzida. Essa solução ela pode contribuir para o grande déficit de energia que nós vamos ter nos próximos anos. O setor de transporte é responsável por 50% do consumo de energia no mundo. Se nós tivermos um transporte que consuma mais energia, essa solução técnica está contribuindo para que esse balanço, esse apagão energético que se preveja, possa ser prolongado por um prazo maior. Isso sem contar que é um combustível limpo, ele não prejudica a natureza. Exatamente. O enfoque também que foi dado principalmente foi que os maiores problemas de transporte, eles não estão na interligação entre cidades, mas nas cidades, nas próprias cidades. Hoje a construção de 1 quilômetro de metrô custa 100 milhões de reais. Qual é o preço do quilômetro deste trem? Esse trem nós estamos calculando que ele é 1/3 do custo de um metrô. Então, um metrô atualmente está na faixa em vias elevadas, em torno de 30 milhões de dólares por quilômetro. Esse custo vai ser inferior a 10 milhões de dólares por quilômetro. Por quê? Porque enquanto no sistema convencional a carga é concentrada nas rodas, nesse sistema todo o carregamento é distribuído ao longo da superfície. Isso faz com que as estruturas tenham um dimensionamento muito inferior ao que se fosse a carga concentrada. Essa é a explicação da redução de custo das vias elevadas. E quais são as possibilidades de um meio de transporte desse vir a ser usado no Brasil? O Brasil é um país ideal para esse sistema de transporte. Primeiro porque ele não tem trens de alta velocidade que são os maiores concorrentes. Tudo está ainda para ser feito. Então o Brasil pode saltar uma geração tecnológica. Os trens de alta velocidade são trens ainda do século de 1825 que foram sofrendo aperfeiçoamento. Esses trens que batem recorde de alta velocidade é o mesmo princípio do século passado. Isso daqui não, representa uma nova geração. É, como você disse, a idade do átomo. Falta muito tempo para esse trem deixar de ser só esse protótipo e passar a ser utilizado por passageiros, por exemplo? Ele pode, é possível. Hoje há um certo domínio tecnológico, há toda uma motivação ambiental, há uma motivação de economia de energia, e aí existem técnicos brasileiros capazes. Nós estamos precisando apenas de uma oportunidade para que essa tecnologia brasileira possa ser desenvolvida no país e até ser exportada, porque não existe nenhum sistema desse operando comercialmente. É um grande avanço do desenvolvimento tecnológico brasileiro? Seria mais uma vocação brasileira, além do samba. Nós temos vocação também para economizar energia. Haja visto o programa de biocombustível, como o da cana-de-açúcar, que tem 30 anos. Então nós estamos convidando que os jovens arquitetos façam seus projetos, ousem, considerando que tem uma nova alternativa de transporte que pode mudar totalmente a cara das cidades.
Aí vão precisar desses artistas, dos futuros Niemeyers, e a engenharia estará ajudando eles para tornar esse sonho, né, que agora é um sonho, mas nós já estamos quase acordando uma realidade. Um sonho que os cientistas já podem enxergar. Não importa se por enquanto apenas virtualmente. Se o trem que levita já pudesse cruzar os 14 quilômetros da ponte Rio e Niterói, veja que transformação nos meios de transporte. O trem circularia embaixo das pistas. Assim, não haveria qualquer interferência no tráfego rodoviário, que continuaria a correr normalmente. Embaixo, quase voaria o trem supercondutor, a uma velocidade de 200 km por hora. A Via Dutra, por exemplo, que liga o Rio de Janeiro a São Paulo, se ampliada, abrigaria também a pista por onde o trem faria passageiros e carga levitarem até o destino. Todo esse percurso terrestre teria quase o mesmo tempo de uma ponte aérea, apenas 1 hora. Se o senhor tivesse que definir hoje o papel dos supercondutores no desenvolvimento da ciência, qual seria essa definição? Bom, eu colocaria como sendo uma nova época da pedra polida, onde a pedra que está sendo polida são essas cerâmicas ou os condutores supercondutores, onde o polimento está sendo feito a nível atômico, né? Se você quiser saber mais sobre este ou outros temas do Espaço Aberto Ciência e Tecnologia, entre no nosso site www.globo.com/globonews.